vídeo. Agora que vai começar o desafio, gente. Vai começar o desafio. Agora a gente tem que fazer Nossa, foi rápido. Se não é inscrito, então assistir esse vídeo, se inscreve aí.
tá lobinho. Eu tô precisando de pele. Minha vida está muito acabada aqui, galera. Galerinha. Salva. Me salva. Me salva. Eu morri. Não vou me salvar. Eles vão me abandonar, galera. Olha isso. Tá falando, galera. Eu tô bem frustrado. Eu tô caindo. Tem que achar cardápio, gente. Pra me resolver.
Thank you.